Não assista sozinho. 3 chamados do SAMU que ninguém consegue esquecer. O rádio da central rompeu o silêncio da madrugada com uma chamada que, à primeira vista, parecia apenas mais um atendimento de rotina. Uma vítima caída em plena rua, supostamente por uma parada cardiorrespiratória, situação que fazia parte do cotidiano de quem estava de plantão no SAMU. A equipe ouviu a localização, ajustou rapidamente os equipamentos e partiu sem imaginar que aquela ocorrência mudaria o curso da noite. O som da sirene cortava o vazio das avenidas desertas, e cada curva parecia prolongar a tensão no ar. O motorista mantinha os olhos fixos na estrada, mas não conseguia ignorar a estranha sensação de que algo pesado o acompanhava desde o momento em que recebeu o chamado. Não era medo comum, era como se a simples descrição da ocorrência já carregasse uma sombra que crescia a cada quilômetro percorrido. Quando a ambulância parou na esquina indicada, a cena surpreendeu pela ausência de movimento. Era madrugada. E isso era esperado, mas havia algo errado. As luzes dos postes piscavam, falhando em iluminar completamente a rua, e a sensação era de que o ambiente inteiro estava suspenso em um silêncio antinatural. Nenhum vizinho se aproximava, ninguém olhava pelas janelas, e apenas um vulto distante acenava em direção à ambulância antes de desaparecer de repente. A equipe desembarcou com rapidez, acostumada a agir sem questionamentos, mas percebeu que o vazio ao redor os deixava mais expostos, como se estivessem entrando em território desconhecido. Seguindo as instruções da central, encontraram a vítima caída sobre o asfalto frio. Um homem de aproximadamente 40 anos, sem documentos aparentes, que parecia ter simplesmente tombado durante a caminhada. O protocolo exigia avaliação imediata. Os socorristas se aproximaram, verificaram a respiração, o pulso, e a constatação foi clara: ausência de sinais vitais. A rigidez do corpo não era compatível com o tempo informado. Algo não se encaixava, mas a equipe seguiu o procedimento. O desfibrilador foi preparado, a reanimação iniciada, enquanto a noite observava cada gesto como se fosse testemunha silenciosa de algo maior. O que inquietava não era apenas a falta de resposta, mas a atmosfera carregada, quase sufocante, que parecia se intensificar à medida que os minutos passavam. Um dos socorristas jurou ter sentido o braço da vítima se mover levemente quando preparava o equipamento, mas os outros acreditaram ser apenas reflexo muscular. O desconforto, no entanto, já começava a corroer a confiança do grupo. Transportar o corpo era inevitável. Então a maca foi posicionada e o homem cuidadosamente colocado dentro da ambulância. O som metálico das portas se fechando ecoou mais forte do que deveria, como um aviso de que, a partir daquele instante, eles estavam trancados, não apenas com uma vítima, mas com algo que não compreendiam. O motorista ligou o veículo, as sirenes voltaram a cortar a madrugada, mas lá dentro, a tensão se tornou quase insuportável. Durante o trajeto, enquanto o procedimento de compressões torácicas era repetido, algo perturbador aconteceu. O monitor cardíaco, até então inerte, começou a emitir um bip irregular. As linhas no visor tremiam, subindo e descendo sem padrão definido, como se uma força desconhecida estivesse brincando com os limites da vida e da morte. O som ecoava no pequeno espaço, marcando cada segundo com uma estranheza que gelava a espinha de todos. Um dos socorristas inclinou-se para ajustar os cabos, certo de que se tratava de mau contato. Mas no momento em que tocou o braço da vítima, sentiu uma resistência que não deveria estar ali. O corpo, até então imóvel e frio, reagiu com um espasmo brusco. Não foi reflexo, não foi um simples movimento involuntário, foi como se algo tivesse despertado dentro daquele homem. Os olhos permaneceram fechados, a pele ainda sem cor, mas os músculos tremeram de forma violenta, fazendo a equipe recuar instintivamente.
O barulho do monitor aumentou, disparando em intervalos desordenados, enquanto o ar dentro da ambulância parecia mais denso, pesado, quase impossível de respirar. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas todos sentiram o mesmo medo ancestral. Não era apenas um paciente, era uma presença que não aceitava ser contida. O motorista, concentrado na estrada, ouviu os gritos abafados, vindos da parte de trás, e perguntou o que estava acontecendo. Ninguém respondeu de imediato, pois estavam hipnotizados pelo corpo que, mesmo sem sinais vitais claros, agora se contorcia em movimentos curtos, como se tentasse se libertar das amarras invisíveis que o prendiam. Quando um dos socorristas se aproximou novamente, buscando coragem para verificar a respiração, ouviu algo que o fez recuar de uma vez. Um sussurro baixo, rouco, vindo dos lábios entreabertos da vítima. Não era uma palavra compreensível, mas era uma voz, carregada de um som que não parecia humano. O ambiente inteiro congelou. O rádio da ambulância emitiu um ruído estático no mesmo instante, e por um segundo todos tiveram a sensação de que alguém mais estava na linha, ouvindo e falando ao mesmo tempo. A viagem, que deveria durar minutos, transformou-se em eternidade. Cada quilômetro percorrido era marcado por aquela presença inquietante, pelo corpo que oscilava entre morte e movimento, e pelo medo crescente de que, ao chegar ao hospital, não teriam apenas uma vítima para entregar, mas algo que jamais deveria ter sido transportado. A partir daquele chamado, cada um dos presentes passou a carregar consigo não apenas a lembrança de uma ocorrência estranha, mas a certeza de que algumas sirenes anunciam mais do que uma emergência médica. Anunciam a chegada de algo que a razão não consegue explicar. A segunda ocorrência daquela noite começou de forma ainda mais estranha, como se o próprio destino tivesse decidido colocar a equipe à prova. O rádio transmitiu a mensagem com uma urgência incomum. Uma mulher gritava do outro lado da linha, desesperada, pedindo socorro para a mãe idosa que, segundo ela, havia desmaiado de repente em casa. A voz era aflita, trêmula, e a sensação transmitida por aquelas palavras era de que a vida da vítima escapava a cada segundo. A equipe não hesitou. Sirenes ligadas, eles avançaram pela madrugada em direção ao endereço informado, mas a cada quilômetro a mesma dúvida surgia na mente de todos. Por que a ligação parecia tão desconexa? Era como se a mulher que falava ao telefone estivesse sendo interrompida, ou como se mais alguém dividisse a linha com ela. Entre ruídos de estática, frases cortadas e gritos ao fundo, a mensagem chegava incompleta, fragmentada, mas forte o suficiente para despertar um medo que eles ainda não compreendiam. Quando chegaram ao local, uma casa antiga em um bairro afastado, tudo parecia calmo demais. Nenhum sinal de vizinhos preocupados, nenhuma movimentação. As luzes da residência estavam acesas, mas o portão rangeu de maneira estranha quando foi empurrado, como se não fosse aberto há muito tempo. O motorista ficou de prontidão, enquanto os socorristas seguiram até a porta principal. Bateram, chamaram pelo nome da solicitante, mas ninguém respondeu. Foi apenas quando empurraram levemente a porta que perceberam que estava destrancada, abrindo-se sozinha, revelando um corredor mal iluminado que cheirava a mofo e abandono. A atmosfera dentro daquela casa parecia completamente desconectada da ligação frenética que haviam recebido minutos antes. Ainda assim, a missão exigia que prosseguissem. O corredor se estendia em silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som dos passos ecoando no piso de madeira. A cada passo, a sensação de estarem sendo observados se tornava mais intensa. Chamavam pela senhora desmaiada, pelo nome da filha que havia pedido ajuda, mas apenas o eco devolvia suas próprias vozes. Ao entrarem na sala principal, encontraram algo que fez o sangue gelar. Uma poltrona antiga, encostada ao canto,
e sobre ela uma mulher idosa imóvel com a cabeça levemente tombada para o lado. A princípio parecia inconsciente, exatamente como informado. Os socorristas correram para checar os sinais vitais, mas bastou um toque para perceber que havia algo profundamente errado. A pele era fria, rígida e os olhos, semi-abertos, refletiam uma ausência perturbadora, como se aquela mulher já estivesse morta há muito mais tempo do que a chamada indicava. Um dos socorristas, ainda tentando manter a lógica, pediu que procurassem pela filha, a mesma que havia feito o chamado. Eles se dividiram pela casa. Um dos quartos exibia roupas espalhadas, mas cobertas de poeira, como se não fossem usadas há anos. O telefone fixo ainda estava na mesinha de canto, fora do gancho, emitindo o som contínuo da linha aberta. Foi nesse instante que todos compreenderam. Aquela ligação não poderia ter sido feita dali, não daquela casa abandonada, não por uma filha que não estava em lugar nenhum. Um frio percorreu a espinha da equipe quando perceberam que a voz que pedira socorro talvez não tivesse origem humana. Talvez fosse apenas o prenúncio para atraí-los até ali. Enquanto discutiam o que fazer, um som cortou o silêncio. Não foi alto, mas suficiente para arrepiar todos. Um suspiro rouco, vindo da sala onde haviam deixado a idosa. Correram de volta e o que viram parecia impossível. O corpo, antes rígido, agora tremia levemente, como se estivesse tentando reagir. A boca se abria e fechava de maneira lenta, emitindo sons abafados, incompreensíveis, quase como as palavras fragmentadas que haviam escutado no rádio durante a ligação. Os olhos, semiabertos, fixaram-se de repente nos deles, e naquele instante todos sentiram o mesmo peso sufocante. Aquela mulher não pedia socorro, ela os prendia dentro da própria casa. O ar ficou mais denso, as lâmpadas piscaram e o rádio da ambulância, estacionada do lado de fora, voltou a emitir estática sozinha. A decisão foi imediata. Precisavam sair. Um deles se aproximou para confirmar a ausência de sinais vitais, mas recuou ao sentir a mão da idosa agarrar seu pulso com força surpreendente. Não houve tempo para reação. O rádio do bolso de um dos socorristas chiou e, no meio do ruído estático, a mesma voz feminina da ligação ecoou clara e cortante. Vocês não deveriam ter vindo. O desespero tomou conta. Libertaram-se à força, abandonando o corpo na poltrona e correndo pelo corredor escuro até alcançar a rua. A porta se fechou sozinha atrás deles, com um estrondo que ecoou como sentença. Entraram na ambulância sem olhar para trás, e enquanto o motorista acelerava, todos tinham certeza de que ainda ouviam a respiração rouca ecoando pelo rádio, mesmo com ele desligado. Ao reportar a ocorrência, a central confirmou um detalhe que os deixou ainda mais perturbados. O endereço havia sido registrado inúmeras vezes ao longo dos anos, sempre com chamadas pedindo socorro para a mesma idosa, sempre em nome da mesma filha. Mas, oficialmente, aquela casa estava abandonada há mais de 2 décadas. Para a equipe, não havia dúvida. Não tinham atendido um chamado comum, mas sim uma armadilha que parecia se repetir ciclicamente, sempre usando a mesma voz, sempre atraindo novas testemunhas para dentro de uma casa onde o tempo não seguia as mesmas regras do lado de fora. O terceiro chamado chegou quando a noite já parecia mais densa do que qualquer rotina de plantão poderia suportar. A central relatou um acidente em uma estrada deserta, sem testemunhas e sem detalhes claros sobre a vítima. Apenas informações fragmentadas. Um veículo capotado, vestígios de sangue e alguém precisando de atendimento imediato. A equipe partiu rapidamente, sirenes cortando o vento frio da madrugada. E a cada quilômetro percorrido, o silêncio nas ruas desertas parecia crescer, quase como se a própria estrada estivesse os observando. A sensação dentro da ambulância era estranha.
Ninguém falava, mas todos percebiam que algo no ar pesava mais do que o normal, algo que não podia ser explicado apenas pelo medo do desconhecido. Ao chegar ao local, encontraram apenas restos do acidente. O carro estava parcialmente destruído, mas não havia nenhum corpo visível. Apenas vestígios de sangue no chão e marcas de pneus que indicavam que alguém havia sido retirado do local. A equipe, ainda atônita, decidiu preparar a maca, acreditando que a vítima tivesse sido removida por outra pessoa. O ambiente estava silencioso, mas cada sombra parecia se mover com vida própria, e a sensação de que algo os observava cresceu rapidamente. Enquanto colocavam a maca na ambulância, o rádio começou a emitir um chiado contínuo, sem ninguém do outro lado da linha. Um dos socorristas chegou a tocar os fones para garantir que não era interferência, mas o ruído persistia, constante e inquietante. Quando a ambulância voltou à estrada, o motorista sentiu uma presença no banco de trás. A maca estava vazia, mas havia uma sensação física de que alguém ou algo ocupava o espaço. O ar parecia mais frio, mais pesado, e o cheiro metálico que antes só vinha do sangue no local do acidente agora parecia pairar no interior do veículo. Os socorristas trocaram olhares, mas nenhum ousou questionar o que todos sentiam. Foi então que o monitor cardíaco começou a registrar pulsos irregulares, sem nenhum paciente conectado. A linha do eletrocardiograma subia e descia em padrões impossíveis, como se algo estivesse tentando se manifestar através dos equipamentos. O som do bip ecoava, aumentando a tensão, e cada socorrista sentiu o corpo reagir involuntariamente ao medo crescente. Enquanto avançavam pela estrada escura, o silêncio dentro da ambulância foi interrompido por ruídos de passos e sussurros que não pertenciam a nenhum dos presentes. Uma das luzes internas piscou e, por um instante, a sombra de uma figura humana foi projetada na maca. O motorista olhou pelo retrovisor e percebeu apenas um vazio que parecia absorver a luz ao redor. Mas a sensação de que alguém invisível se movia entre eles era palpável. O socorrista que controlava os sinais vitais se aproximou da maca para verificar se havia algum detalhe que pudesse explicar o fenômeno. Mas ao tocar o local, sentiu uma resistência como se alguém tivesse segurado seu braço, firme, mas invisível. O coração de todos acelerou e uma certeza silenciosa tomou conta da equipe. Não estavam lidando apenas com um acidente, mas com algo que desafiava a lógica. A viagem até o hospital tornou-se um percurso marcado por acontecimentos inexplicáveis. O rádio voltou a emitir vozes abafadas, sussurrando palavras que ninguém conseguia compreender, mas que faziam sentido na estranheza da situação. A maca parecia vibrar, mover-se levemente, e a sensação de que a presença invisível se aproximava do socorrista que conduzia os procedimentos aumentava a cada curva da estrada. O motorista notou pelo canto do olho uma sombra que se contorcia e se alongava, acompanhando o movimento da ambulância. Tentou ligar para a central, mas a linha estava completamente muda, como se tudo, naquele momento, estivesse isolado do mundo real, preso apenas entre eles e o que não podiam ver. Quando finalmente chegaram ao hospital, o desespero ainda não havia terminado. A maca foi cuidadosamente removida, mas nenhum corpo estava ali, nenhuma evidência que comprovasse que alguém havia estado naquele espaço. Apenas o cheiro metálico persistia, e o monitor, agora desligado, deixou uma sensação de vazio que ninguém conseguia explicar. O socorrista que havia sentido a resistência ainda sentia a mão invisível apertando seu braço, mesmo após alguns minutos fora da ambulância. Todos sabiam que algo havia entrado com eles naquela noite, algo que não poderia ser catalogado, registrado ou explicado. Cada sirene, cada veículo em movimento na madrugada, parecia agora um lembrete de que o invisível poderia estar em qualquer lugar, pronto para acompanhar a próxima chamada.
Ao final do plantão, a equipe estava visivelmente abalada. Nenhum relato oficial seria capaz de traduzir o que viveram. Não havia corpo, não havia paciente, mas a experiência permanecia gravada na memória, como se cada detalhe tivesse sido esculpido em carne viva. O que parecia ser apenas um acidente comum transformou-se em um pesadelo silencioso, e a certeza que pairava era que nem todas as emergências podem ser contadas, nem todos os chamados podem ser explicados, e nem sempre quem pede socorro é aquilo que aparenta. Para aqueles que estiveram na ambulância, aquela noite se tornou um testemunho sombrio de que algumas presenças atravessam barreiras invisíveis, desafiando qualquer lógica e permanecendo para sempre ao lado de quem ousa enfrentá-las. A viagem de volta ao hospital tornou-se insuportável. Cada quilômetro percorrido parecia prolongar o terror que se instaurara dentro da ambulância. A vítima, ainda deitada na maca, permanecia inerte na aparência, mas a equipe sentia, de maneira visceral, que algo estava vivo ali, que a morte não se completara. O ar parecia mais pesado a cada instante e o som do monitor cardíaco irregular ecoava como um batimento fantasmagórico. Um dos socorristas, acostumado a situações críticas, sentiu um arrepio percorrer toda a coluna quando uma vibração estranha percorreu o corpo da vítima, quase imperceptível, mas inegável. Todos observaram tensos como o corpo, que não apresentava sinais vitais, reagia de forma que não podia ser explicada pela medicina. Cada toque que tentavam fazer nos cabos de monitoramento parecia encontrar uma resistência invisível, como se algo ou alguém estivesse ali dentro testando a coragem da equipe. O motorista mantinha os olhos na estrada, mas a sensação de estar sendo observado pelos ombros da vítima tornava o ambiente claustrofóbico. O silêncio era quebrado apenas pelo som da sirene e pelos bips caóticos do monitor. Um dos socorristas tentou racionalizar, atribuindo os fenômenos à adrenalina, mas o nervosismo crescia a cada segundo. Um sussurro surgiu de repente, baixo, rouco, quase imperceptível, e todos se voltaram tentando localizar a origem. Não havia ninguém além da equipe, mas a voz continuava, emitida como se viesse da própria vítima. As luzes internas da ambulância piscavam, refletindo sombras que dançavam nas paredes, criando imagens que nenhum deles conseguiria esquecer. Cada segundo dentro daquele veículo tornava-se mais longo que qualquer hora de plantão já vivida. O corpo, embora frio e aparentemente morto, começou a emitir pequenos movimentos, contrações sutis, mas suficientes para que todos sentissem um choque instantâneo. Não eram espasmos normais, eram movimentos coordenados, como se algo estivesse tentando comunicar-se ou demonstrar presença. O socorrista, que se aproximou para verificar a respiração, sentiu a mão da vítima apertar a sua sem força física aparente. Apenas a pressão suficiente para causar pânico. O motor da ambulância parecia responder à tensão dentro do veículo, vibrando de maneira irregular, como se a própria máquina percebesse a energia que o cercava. Cada ruído externo parecia intensificar o terror. Cada sombra projetada no piso lembrava que estavam em companhia de algo que desafiava toda a lógica. Enquanto aceleravam em direção ao hospital, os pensamentos de todos se concentravam em apenas uma certeza. Não poderiam ignorar o que estavam sentindo. O medo não era apenas pela vida da vítima, mas pela sensação de que algo invisível havia entrado naquele espaço, algo que não poderia ser controlado. Cada socorrista se lembrava das orientações, das técnicas médicas, mas tudo parecia inútil diante da força desconhecida que os acompanhava. A linha tênue entre vida e morte, entre real e impossível, transformava aquele chamado em um pesadelo que jamais seria esquecido. Ao chegar ao hospital, todos sabiam que aquela ocorrência não seria registrada como algo comum.
Não havia relatório capaz de conter a verdade do que viveram dentro da ambulância naquela madrugada. O clima dentro da ambulância se tornava insuportável. A sensação de que algo acompanhava cada movimento da equipe não desaparecia. Pelo contrário, parecia se intensificar com a proximidade do hospital. O socorrista responsável pelos sinais vitais olhava para o monitor e via linhas que subiam e desciam de maneira irregular, traçando padrões que não correspondiam a nada que ele já tivesse visto. Era como se o próprio corpo da vítima estivesse tentando se comunicar de maneira que eles não compreendiam, desafiando a razão e provocando um medo profundo. Cada toque nos cabos, cada ajuste nos aparelhos, fazia com que pequenos movimentos passassem despercebidos pelos olhos comuns, mas perceptíveis para quem já sentia a tensão do lugar. O motorista, consciente do perigo implícito, mantinha a velocidade, mas não podia ignorar a sensação de que algo estava sentado atrás, ocupando o espaço da maca sem ser visto. Um cheiro metálico intenso começou a preencher o veículo, misturando o odor do sangue da vítima com uma essência que não podia ser explicada. Não havia corrente de ar que justificasse, não havia objeto que pudesse gerar aquilo. Cada respiração parecia mais difícil, cada som era amplificado de maneira estranha, transformando o interior da ambulância em um espaço quase sufocante. O silêncio externo, quebrado apenas pelo ruído do motor e das sirenes, tornava o contraste ainda mais perturbador, como se o próprio mundo lá fora tivesse deixado de existir. Em um momento, o socorrista se aproximou da maca para ajustar o monitor e sentiu novamente a resistência do corpo. Não era força física comum, não era reflexo muscular. Era algo que respondia, reagia, parecia testar a paciência e a coragem da equipe. Um sussurro baixo percorreu o interior do veículo, mas ninguém falava. Era impossível localizar a origem, mas todos ouviram claramente, cada um em seu próprio espaço mental, como se a voz tivesse penetrado diretamente na consciência. A tensão cresceu de maneira quase tangível, tornando cada minuto uma eternidade, cada segundo um teste de sanidade. O simples ato de conduzir a ambulância tornou-se uma tarefa sobre-humana, pois não estavam apenas transportando uma vítima, estavam acompanhados de algo que não podia ser explicado. O corredor do hospital parecia interminável quando finalmente chegaram. As portas se abriram e a equipe correu, carregando a maca, com a sensação de que cada movimento era observado por olhos invisíveis. O monitor ainda emitia bips estranhos, e o corpo da vítima se contorcia sutilmente enquanto passavam pelos corredores iluminados. Cada socorrista sabia que não poderiam se enganar, que não era cansaço ou alucinação. Algo havia sido trazido junto com eles naquela noite, algo que desafiava as leis da física e da lógica. Ao entregar a vítima à equipe do pronto-socorro, o peso da experiência não diminuiu. A certeza de que haviam cruzado a linha entre o normal e o inexplicável ficou marcada em cada olhar, em cada gesto e naqueles que estariam lembrando daquela madrugada para o resto de suas vidas. A experiência do chamado 1 não terminou ali. Os relatos contados na delegacia, nos relatórios oficiais, jamais conseguiriam transmitir o que realmente ocorreu dentro da ambulância. Cada detalhe, o corpo que se movia sem vida, os sussurros incompreensíveis, a sensação de presença invisível, permaneceu como cicatriz mental em cada membro da equipe. E, enquanto o plantão continuava, todos sabiam que a madrugada ainda não havia terminado, que outras ocorrências esperavam por eles, mas nada jamais seria como aquele primeiro chamado, que transformou uma simples emergência em um pesadelo que os perseguiria para sempre. Depois de entregar a vítima ao hospital, a equipe retornou à ambulância em silêncio, mas o peso da experiência ainda pairava sobre todos. A sensação de que algo os acompanhava não havia desaparecido. Pelo contrário,
parecia ter se infiltrado na própria pele, como se a noite tivesse impregnado cada fibra de seus corpos. O motorista ligou o veículo novamente, mas ninguém ousava falar, todos ainda presos às lembranças recentes. O frio que entrava pelas janelas abertas parecia ter uma presença própria, penetrando nos ossos, lembrando-os de que o terror não terminara na entrega da vítima. Cada socorrista sentia que a linha tênue entre realidade e pesadelo permanecia quebrada, e que qualquer detalhe poderia desencadear novamente o inexplicável. Enquanto percorriam ruas desertas, os sons familiares da ambulância, o motor, as sirenes, o barulho do tráfego noturno, pareciam distorcidos, transformados em algo mais sinistro. Um ranger de porta, um estalo do piso metálico, qualquer ruído mínimo, amplificava a tensão no interior do veículo. O socorrista sentado ao lado da maca olhava para o espaço vazio, mas não conseguia ignorar a sensação de que o corpo da vítima ainda se movia de forma imperceptível, quase sutil, como se estivesse vivo apenas para provocar medo. Nenhum deles conseguia explicar racionalmente aquilo, mas a intuição dizia que a presença que os acompanhava não se restringia à física. Era algo mais profundo, invisível, capaz de penetrar no medo humano e transformá-lo em algo palpável. Em um instante, o monitor cardíaco, que antes indicava instabilidade, voltou a apresentar bips regulares, mas o efeito foi ainda mais perturbador. A monotonia da linha plana parecia esconder algo, e de repente um ruído estranho, quase um sussurro, preencheu o espaço entre o motor e o silêncio dos socorristas. A voz era indistinta, mas havia intenção clara, uma comunicação que não pertencia a nenhum deles. Todos ficaram imóveis, olhos arregalados, corações acelerados, como se estivessem presos dentro de um pesadelo vivo, incapazes de interagir com o mundo real. Cada movimento da ambulância parecia sincronizado com a presença invisível, e cada curva tomada aumentava o suspense, como se a estrada em si fosse cúmplice do terror. A tensão atingiu seu ápice quando o motorista desacelerou para passar por uma ponte estreita. O ar ficou pesado, quase sufocante, e todos sentiram uma pressão invisível sobre os ombros, como se algo quisesse impedi-los de continuar. A maca parecia vibrar, e o socorrista mais experiente percebeu algo que os outros ignoravam. O corpo não apenas reagia, mas parecia tentar se comunicar de maneira enigmática. Nenhum equipamento podia registrar aquilo. Nenhuma lei da ciência explicava. Eles estavam acompanhando algo que transcendera completamente a rotina, algo que desafiava a vida e a morte, algo que só poderia ser sentido. O medo não era mais apenas do desconhecido, era a certeza de que o desconhecido os tinha escolhido como testemunhas. Ao chegarem novamente ao hospital para finalizarem o plantão, a equipe desceu em silêncio absoluto, incapaz de falar sobre o que viveram. Nenhum relatório oficial poderia conter a magnitude daquela experiência. Os corredores iluminados pelo neon pareciam mais longos, mais vazios, carregando a sensação de que algo ainda os seguia. Cada socorrista sabia que, mesmo fora da ambulância, a presença invisível permanecia com eles, gravada na memória de forma indelével. O chamado 1 havia transformado uma rotina comum em um episódio que desafiava a lógica, impregnando cada um com uma lembrança que jamais poderia ser esquecida. E enquanto a noite continuava, todos sabiam que os próximos chamados poderiam trazer desafios ainda mais sombrios, mas nada jamais seria capaz de apagar a marca daquele primeiro encontro com o inexplicável. Mesmo após entregar a vítima e desligar o motor da ambulância, a sensação de que algo permanecia dentro do veículo não desapareceu. O silêncio do estacionamento do hospital era pesado, como se absorvesse cada respiração da equipe, e cada olhar trocado carregava o peso do que haviam presenciado. Os socorristas não falavam,
Qualquer palavra parecia insuficiente diante da experiência. O corpo que haviam transportado continuava a assombrar suas mentes, cada detalhe gravado de maneira tão vívida que não podia ser apagado. O ar frio da madrugada parecia carregar a presença invisível, lembrando a todos que a realidade, por vezes, se mistura com o inexplicável. Enquanto fechavam as portas e guardavam os equipamentos, o som do monitor cardíaco ecoou mentalmente em suas memórias. Cada bip irregular, cada vibração sutil, cada movimento incompreensível da vítima havia deixado marcas físicas e psicológicas. O motorista observou o reflexo no vidro da ambulância e, por um instante, jurou ver uma sombra alongar-se sobre o banco vazio atrás da maca. Não havia ninguém ali, e ainda assim todos sentiram a mesma presença, como se algo os tivesse seguido para garantir que o medo não terminaria ao sair do veículo. Nenhum protocolo, nenhuma técnica de reanimação ou procedimento médico poderia explicar o que experimentaram. Um dos socorristas, ainda segurando o cabo do monitor, recordou o toque da mão fria da vítima, a resistência invisível que sentira e o sussurro que ecoara pelo interior da ambulância. Cada detalhe parecia mais intenso à medida que o silêncio se tornava absoluto. Todos começaram a perceber que não haviam apenas transportado uma vida, mas cruzado uma fronteira entre o real e o impossível. A noite continuava lá fora, indiferente, mas dentro deles algo havia mudado para sempre. O chamado 1 não era apenas um atendimento de emergência, era uma experiência que redefinira a compreensão do que poderia acontecer dentro de uma ambulância, onde a morte e o inexplicável coexistem em uma mesma dimensão. Enquanto caminhavam para a entrada do hospital, cada um sentia os ombros mais pesados, a respiração mais lenta e o coração acelerado, conscientes de que a experiência não acabaria com o fim do plantão. Cada corredor, cada luz piscando, cada som metálico do equipamento parecia carregar a lembrança daquele corpo que se movia sozinho, da voz sussurrante e da presença invisível que os acompanhara. Sabiam que aquilo não seria esquecido e que nos momentos de silêncio ouviriam novamente os bips do monitor e o toque frio da mão que nunca deveria ter se movido. O medo não era passageiro, era uma cicatriz permanente, invisível, mas impossível de ignorar. O chamado 1 terminou oficialmente quando deixaram o hospital, mas a marca psicológica continuava viva. Cada socorrista sabia que jamais veria uma ocorrência da mesma forma. A noite, que antes parecia rotineira, agora carregava o potencial de se tornar um pesadelo. Cada sirene, cada chamado futuro seria inevitavelmente comparado ao que vivenciaram naquela madrugada. E mesmo que a razão tentasse explicar, todos sentiram claramente que o inexplicável não se limitava a histórias. Ele se manifesta na realidade dos que estão dispostos a enfrentar as sirenes. A experiência se tornou uma lembrança viva, gravada no inconsciente de cada membro da equipe, provando que alguns chamados do SAMU jamais podem ser esquecidos e que, em certas noites, o que eles transportam não é apenas vida, mas algo muito mais sombrio e indomável. O segundo chamado chegou com um peso diferente, uma urgência que não se podia ignorar. O rádio da central soou com uma voz de mãe em pânico, trêmula e quase histérica, relatando que seu filho estava passando mal dentro de casa e precisava de atendimento imediato. A tensão no tom de voz, entrecortada por gritos de desespero, fez com que a equipe se sentisse diferente de qualquer outro chamado rotineiro. As sirenes cortaram o silêncio da madrugada, mas ao contrário do primeiro chamado, havia algo mais no ar. Uma sensação de que cada segundo perdido poderia não apenas custar uma vida, mas atrair algo que eles não estavam preparados para enfrentar. O caminho até a residência parecia alongar-se, cada curva trazia o peso da ansiedade, cada sombra da rua parecia se mover com intenções próprias.
Ao chegarem ao endereço, uma antiga casa de arquitetura antiga e aparentemente abandonada, a atmosfera parecia absorver toda a luz e calor ao redor. Nenhum vizinho atendia aos chamados e o portão rangeu de forma estranha ao ser empurrado, emitindo um som metálico que ecoou pelo bairro deserto. As luzes internas estavam apagadas, mas a entrada não apresentava sinais de arrombamento, como se a própria casa aguardasse por eles. A equipe, acostumada com emergências, seguiu com cautela, e ao atravessar o hall de entrada, o silêncio se tornou quase sufocante. Cada passo ecoava no piso de madeira, amplificando a sensação de que estavam sendo observados. Chamavam pela mãe, pelo filho, mas nada respondia. Apenas o som do próprio eco devolvia suas vozes, aumentando a tensão a cada instante. O corredor levou-os até o quarto da criança. A porta estava entreaberta, e uma fraca luz da rua entrava pelos vidros da janela, iluminando parcialmente o ambiente. O que encontraram ali transformou a simples visita em um cenário de horror. A criança estava deitada na cama, aparentemente dormindo ou inconsciente, mas algo estava profundamente errado. O ar ao redor parecia vibrar de maneira estranha e uma sensação de presença, algo invisível mas palpável, preenchia cada canto do quarto. A equipe se aproximou, medindo os sinais vitais da criança, e percebeu que o coração batia de maneira irregular e o corpo tremia levemente, sem razão aparente. Cada movimento parecia induzido por forças externas, não por reflexos naturais. O ambiente era familiar, mas parecia distorcido, como se o tempo dentro daquele quarto tivesse parado, mantendo a criança e o terror congelados em um instante interminável. Quando tentaram colocar a criança na maca para levá-la ao hospital, ouviram sussurros vindos de cantos escuros do quarto, palavras incompreensíveis, mas carregadas de intenção. Os olhos de todos se voltaram para a janela, para os cantos da sala, mas não havia ninguém ali, apenas sombras que se esticavam, movendo-se sem lógica, como se fossem extensões de uma presença que não podia ser vista. O cheiro de mofo e pó antigo misturava-se a um odor metálico, lembrando a equipe de que algo muito além da emergência médica estava acontecendo. Cada respiração tornava-se pesada. Cada segundo parecia alongar-se em uma eternidade, enquanto a criança permanecia imóvel, mas paradoxalmente viva de maneira inexplicável. Ao colocar a criança na ambulância, a sensação de que algo os acompanhava não diminuiu. A presença que os observara dentro do quarto parecia agora ocupar o espaço entre eles, invisível, silenciosa, mas constante. Durante todo o percurso até o hospital, os bips do monitor se tornaram intermitentes, misturando sinais vitais reais e padrões impossíveis de explicar. O socorrista encarregado de verificar a criança sentiu um arrepio quando percebeu que, por um instante, a pequena mão apertou a sua. Mas não era a mão da criança. Era algo mais frio, mais pesado, algo que não pertencia ao mundo físico. Cada quilômetro percorrido era um teste de coragem. Cada curva, um lembrete de que aquele chamado não era apenas um atendimento. Era uma incursão em algo que desafiava a lógica. Um encontro com o inexplicável que deixaria marcas permanentes em todos eles. A ambulância avançava pela estrada silenciosa, mas o peso daquela ocorrência parecia se multiplicar a cada quilômetro. A criança, ainda deitada na maca, permanecia aparentemente calma. Mas algo na sua respiração e nos olhos semicerrados indicava que não estava sozinha. Os bips do monitor cardíaco eram irregulares, às vezes acelerados, às vezes tão lentos que faziam o silêncio dentro do veículo parecer ensurdecedor. O ar estava pesado, impregnado de um cheiro indefinido que misturava o odor metálico do sangue com algo mais antigo, mais profundo, como se fosse o próprio medo condensado.
Cada socorrista sentia o coração bater mais rápido, não apenas pelo cuidado com a criança, mas pelo sentimento de que algo invisível os observava e interagia com o espaço da ambulância de maneira sutil, mas clara. Enquanto avançavam, o socorrista encarregado dos sinais vitais percebeu pequenos movimentos na maca que não poderiam ser explicados. A mão da criança, ainda pequena e frágil, parecia se mexer de forma independente, como se estivesse sendo guiada por uma força exterior. Não havia tremores de vida comuns, nem reflexos involuntários. Eram gestos coordenados, sincronizados com uma intenção que ninguém podia compreender. A sensação de presença cresceu ainda mais quando o rádio, desligado, começou a emitir estática irregular, acompanhada por um sussurro quase inaudível, que parecia repetir fragmentos da voz da mãe que havia feito o chamado. Todos se olharam, apreensivos, sentindo que não estavam apenas transportando uma criança, mas atravessando uma barreira entre o real e o sobrenatural. O motorista, tentando manter o controle do veículo, começou a notar sombras se projetando de maneira estranha nas paredes da ambulância. Elas se alongavam e encolhiam, como se respondessem aos movimentos da maca, às pequenas contrações da criança, ou talvez a própria ansiedade da equipe. Um dos socorristas jurou ter visto uma silhueta se inclinar sobre a maca, mas quando se virou, nada havia lá. A sensação de que não estavam sozinhos tornou-se palpável, impregnando o ar com tensão quase física. Cada curva da estrada parecia amplificar o peso da presença invisível. Cada curva, uma prova de que aquela ocorrência não era apenas uma emergência médica, mas uma experiência que desafiava tudo o que conheciam sobre vida e morte. A tensão dentro da ambulância atingiu seu ápice quando a criança abriu os olhos, fixando-se em um ponto vazio à frente, como se estivesse vendo algo que os outros não podiam. Um frio intenso percorreu a espinha da equipe, cada membro sentindo uma presença que parecia pulsar em sincronia com os bips do monitor. O socorrista mais experiente tentou manter a calma, mas o aperto na mão da criança, agora firme e gelada, era impossível de ignorar. Não vinha da criança, mas de algo invisível utilizando o corpo como canal. O veículo inteiro parecia vibrar, não por falha mecânica, mas pelo peso do desconhecido que preenchia o espaço, desafiando qualquer lógica ou racionalidade. O medo era absoluto, silencioso, mas esmagador. E a equipe sabia que, uma vez naquela estrada, não poderiam escapar completamente do que os acompanhava. Quando finalmente se aproximaram do hospital, a luz da madrugada ainda filtrava pelas janelas, mas não trouxe conforto. O corredor parecia se estender além do limite da visão, carregando o eco de cada som da ambulância, cada sussurro da criança ou da presença invisível. Ao abrir as portas para entrar, todos sentiram que a experiência não terminaria ali. O chamado 2 havia transformado uma simples emergência em um pesadelo vivo, mostrando que algumas chamadas atraem forças que não pertencem ao mundo real. Cada socorrista sabia, sem dizer uma palavra, que o que vivenciaram naquela madrugada deixaria cicatrizes permanentes e que, ao retornar para casa, jamais poderiam se enganar sobre o que realmente ocorre quando o SAMU atende chamados à noite, em lugares onde o invisível se mistura com o cotidiano de forma aterradora. O terceiro chamado surgiu como uma sombra, silencioso, mas carregado de uma urgência que parecia atravessar as ondas do rádio e se infiltrar diretamente nos pensamentos da equipe. A central informava apenas que havia um acidente em uma estrada deserta, sem detalhes sobre vítimas ou causas. Apenas um pedido de socorro genérico, mas a voz do atendente parecia tensa, quase temerosa. As sirenes cortaram a madrugada fria, mas o silêncio ao redor tornava cada segundo mais denso, como se a estrada estivesse absorvendo não apenas os sons, mas a própria energia dos socorristas.
A equipe sentiu de imediato que aquele chamado não seria como os outros. Havia algo diferente no ar, uma sensação de que o perigo não vinha apenas da estrada, mas de algo invisível, pronto para se manifestar. Ao chegar ao local, encontraram um carro parcialmente destruído, marcas de sangue no chão e nenhum corpo visível. O veículo parecia ter sido abandonado às pressas, e o silêncio ao redor era absoluto. Não havia testemunhas, ninguém que pudesse explicar o que havia acontecido. A equipe verificou o interior do carro e, apesar do impacto do acidente, nenhum sinal de vítima. No entanto, a sensação de que algo os observava era intensa e quase palpável. Cada som de metal rangendo, cada estalo do piso da estrada parecia carregar intenção, como se a própria noite tivesse vida própria. O medo começou a crescer de forma lenta, mas constante, à medida que percebiam que não se tratava de um acidente comum, mas de um cenário que parecia ter sido criado para testá-los. Ao colocarem a maca na ambulância, perceberam que estava vazia, mas a sensação de peso no veículo indicava o contrário. O ar ficou denso, impregnado de um frio que parecia atravessar a pele, e a respiração de cada socorrista tornou-se mais rápida, mais consciente do perigo invisível. O monitor cardíaco, mesmo sem paciente conectado, começou a registrar padrões incompreensíveis, subindo e descendo em ritmos impossíveis, provocando um impacto psicológico imediato. O silêncio foi interrompido por sussurros abafados, vindos de nenhum lugar em particular, palavras incompreensíveis, mas carregadas de intenção. Cada quilômetro percorrido transformava a estrada em um corredor de pesadelo, onde a lógica humana se desfazia e a sensação de presença se tornava quase física. Enquanto avançavam pela estrada escura, a sensação de um passageiro invisível tornou-se inevitável. O espaço vazio atrás da maca parecia vibrar, como se alguém estivesse ali, acompanhando cada movimento, testando a paciência e a coragem da equipe. As sombras projetadas pelas luzes internas da ambulância se alongavam e se contorciam de forma anormal, refletindo o terror que preenchia o veículo. Um dos socorristas sentiu uma pressão sobre o braço, firme e gelada, mas ao olhar não havia ninguém. O medo tornou-se sufocante, uma presença constante que não podia ser combatida com racionalidade. Cada gesto, cada passo dentro da ambulância parecia obedecer a uma força invisível, mais real do que qualquer perigo físico que já haviam enfrentado. Quando finalmente se aproximaram do hospital, a luz da madrugada trouxe apenas um alívio superficial. A sensação de que algo os acompanhava não desapareceu. O espaço atrás da maca parecia ainda ocupado, invisível, mas pesado. Cada socorrista sabia que haviam enfrentado algo que ultrapassava a compreensão humana. Algo que não podia ser registrado em relatórios ou relatado com precisão. O chamado 3 não era apenas um atendimento. Era uma incursão no desconhecido, onde o invisível se manifesta de forma intensa e permanente. E mesmo depois de desligarem o motor, cada som, cada sombra, cada silêncio dentro do hospital lembrava a equipe de que algumas presenças não se despedem, permanecendo como cicatrizes invisíveis, marcando para sempre a vida daqueles que ousam atender chamados à noite. Ao entrarem no hospital, a equipe sentiu que nada havia mudado. O corredor iluminado parecia mais longo e silencioso do que deveria, cada passo ecoando de forma perturbadora. A ambulância foi estacionada e a maca cuidadosamente removida, mas o espaço atrás continuava pesado, carregado de uma presença invisível que os acompanhara desde a estrada. O monitor cardíaco desligado ainda reverberava em suas mentes os bips impossíveis que haviam registrado, como se a memória dos eventos tivesse se materializado na realidade. Os socorristas permaneceram tensos, incapazes de articular qualquer palavra, conscientes de que algo sobrenatural os observava de forma contínua.
O silêncio foi quebrado apenas pelos sons mecânicos do hospital e pelo eco de seus próprios passos. Mas algo parecia reagir a cada movimento, cada respiração. O ar parecia mais frio, mais denso, carregando uma tensão que não se dissipava. A sensação de que a vítima não estava sozinha permaneceu, e cada socorrista sentiu o toque invisível da presença mais de uma vez, sutil, mas firme. A criança na maca parecia imóvel, mas o ambiente carregava a energia de algo que não pertencia àquele mundo. Um dos socorristas observou o reflexo de uma sombra que não tinha origem, alongando-se sobre a maca, e todos perceberam, sem trocar palavras, que haviam cruzado uma linha que não podia ser desfeita. Ao entregar a criança à equipe médica, a sensação de alívio misturou-se a um medo profundo, silencioso e constante. Nenhum relatório poderia registrar a intensidade do que vivenciaram, nem descrevê-lo de forma que alguém pudesse compreender sem testemunhar pessoalmente. Cada detalhe, desde os movimentos impossíveis da vítima até os sussurros e sombras invisíveis, permanecia gravado na memória da equipe, impossível de ser apagado. Eles sabiam que haviam enfrentado algo que transcendia a realidade. Uma força invisível que não poderia ser contida, apenas observada com respeito e terror. A viagem de retorno foi marcada pelo silêncio absoluto, cada um perdido em pensamentos sobre o que haviam testemunhado, cientes de que aquela ocorrência mudara para sempre sua percepção da vida e da morte. O chamado 3 não terminou no hospital. Ele continuava a ecoar em suas mentes, como uma presença invisível que permanecia, mesmo quando se afastavam do local. A equipe sentiu que a criança, embora aparentemente salva, havia sido apenas o canal de algo maior, algo que se manifestava na escuridão das estradas e nos corredores vazios, pronto para testar a coragem de qualquer pessoa que ousasse atravessar a noite. A experiência deixou claro que nem todos os chamados do SAMU são apenas emergências médicas. Alguns são encontros com o inexplicável, situações em que a linha entre a vida e o sobrenatural se desfaz, e os socorristas tornam-se testemunhas involuntárias de fenômenos que desafiam a razão. Tópico 12. Conclusão impactante. Enquanto a madrugada avançava e a equipe deixava o hospital, o peso das 3 ocorrências ainda os acompanhava. Cada socorrista sentia o peso invisível dos chamados, a certeza de que haviam testemunhado eventos que ninguém acreditaria sem ver. O primeiro chamado, com a vítima que se movia mesmo após a morte aparente, mostrou que nem sempre a vida se apresenta de maneira compreensível. O segundo, com a criança e os sussurros no quarto escuro, revelou que o medo pode se manifestar de formas sutis, silenciosas e indeléveis. E o terceiro, com o passageiro invisível, provou que algumas presenças desafiam todas as leis da física, permanecendo junto daqueles que cruzam seu caminho, sem aviso e sem possibilidade de fuga. Os corredores do hospital, as estradas desertas, os quartos iluminados apenas pela lua, todos os lugares por onde passaram ficaram marcados. Cada sombra, cada som, cada movimento que parecia impossível ainda reverberava na mente da equipe, transformando experiências médicas comuns em verdadeiros pesadelos. O que começou como simples chamados de emergência tornou-se um registro sombrio de encontros com o inexplicável, situações em que a coragem e a razão se chocam com forças invisíveis e perturbadoras. Para os socorristas, o mundo nunca mais seria o mesmo. A normalidade cotidiana havia sido substituída por uma vigilância silenciosa, por algo que poderia estar à espreita, pronto para se manifestar a qualquer momento. E é justamente por isso que ninguém deve assistir a esses relatos sozinho.
A escuridão da noite, a solidão dos corredores e a vulnerabilidade de estar frente a frente com o desconhecido amplificam o impacto dessas histórias. Cada chamado do SAMU que ninguém consegue esquecer é um lembrete de que o que parece seguro e rotineiro pode esconder forças que não podemos controlar. Para quem escuta, a mensagem é clara. Algumas presenças são invisíveis, mas reais, e algumas experiências são tão intensas que permanecem gravadas na memória para sempre, deixando marcas que jamais desaparecem. O espectador, assim como a equipe, é confrontado com a verdade incômoda. Algumas histórias de terror são vividas e não apenas contadas. E uma vez que você conhece o que aconteceu naquela noite, a realidade nunca mais será a mesma. O primeiro chamado começou de forma aparentemente comum, mas ninguém poderia prever o que aguardava a equipe. Um acidente em estrada deserta, sinais vitais inexistentes, mas o corpo reagia de maneira impossível. Cada movimento era acompanhado por sombras que se alongavam, sussurros que ninguém conseguia entender e uma presença invisível que preenchia a ambulância. O monitor cardíaco registrava pulsos que não correspondiam a nada real, enquanto toques e pressões inexplicáveis nos lembravam de que algo atravessara o limiar entre a vida e a morte. Cada segundo dentro daquele veículo transformava a rotina em um pesadelo. O que parecia ser apenas um chamado de emergência se revelou uma experiência que marcaria todos de forma indelével, mostrando que algumas vítimas transportam consigo algo mais do que sangue e ossos. Enquanto avançavam para o hospital, o corpo aparentemente morto continuava a se mover, demonstrando sinais de vida que desafiam qualquer explicação médica. Sussurros surgiam do nada, sombras dançavam nas paredes da ambulância e uma presença invisível parecia brincar com a paciência e o medo da equipe. O motorista sentiu pelo retrovisor o peso do invisível ocupando o banco atrás da maca. Cada curva da estrada intensificava a tensão. Cada bip irregular do monitor cardíaco aumentava a sensação de que estavam acompanhados de algo que não podia ser visto, mas que existia de forma palpável. O terror não era apenas psicológico. Era físico, silencioso e esmagador, infiltrando-se nos pensamentos e na pele de todos que se atreviam a enfrentar aquela noite. Ao chegarem ao hospital, nada havia mudado. O corredor parecia mais longo, o silêncio era absoluto, e o ar carregava o peso de uma presença invisível. A vítima, entregue à equipe médica, ainda transmitia a sensação de algo que não podia ser contido. Cada socorrista sabia que o chamado 1 não seria esquecido. Era um testemunho de que algumas emergências transcendem a lógica humana, tornando-se encontros com o inexplicável que se gravam na memória e na alma. O segundo chamado chegou com a voz trêmula de uma mãe, pedindo socorro para seu filho. Ao chegarem, encontraram uma antiga casa silenciosa, onde cada passo ecoava e cada sombra parecia viva. A criança estava no quarto, aparentemente calma, mas o ambiente carregava algo mais sombrio. Sussurros vindos dos cantos escuros, gestos inexplicáveis e a sensação de uma presença invisível preencheram a casa. Ao colocarem a criança na ambulância, cada quilômetro percorrido transformou-se em uma viagem por um pesadelo vivo. Movimentos independentes, bips impossíveis do monitor, sombras que se alongavam de forma anormal e uma mão invisível tocando a equipe criaram uma experiência que ninguém poderia explicar. Mesmo ao chegarem no hospital, o chamado 2 não terminou. Cada corredor, cada luz e cada sombra lembravam que algo os acompanhava, invisível, mas real. A criança aparentemente salva era apenas um canal para o inexplicável, e a equipe percebeu que alguns chamados do SAMU revelam forças que desafiam toda a compreensão, que permanecem após o término do plantão, deixando marcas permanentes na mente de quem testemunhou. O terceiro chamado surgiu silencioso,
um acidente em estrada deserta sem vítimas visíveis. Ao colocar a maca na ambulância, sentiram de imediato que não estavam sozinhos. O monitor cardíaco registrava padrões impossíveis. Sussurros vinham do nada, sombras se alongavam e se contorciam, e uma presença invisível ocupava o espaço atrás da maca. Durante todo o percurso, cada movimento, cada curva e cada respiração reforçava o medo absoluto. Ao chegarem no hospital, a sensação de algo invisível permanecia, pesada e constante. O chamado 3 mostrou que nem todas as emergências são apenas médicas. Algumas são encontros com forças invisíveis, deixando cicatrizes permanentes naqueles que ousam atravessar a noite. A conclusão é clara: ninguém deve assistir a essas histórias sozinho. As estradas desertas, os corredores silenciosos, os quartos escuros e as sirenes que cortam a madrugada não apenas transportam vítimas, mas revelam presenças que desafiam a lógica. Cada chamado do SAMU que ninguém consegue esquecer é um lembrete de que o desconhecido existe, acompanha, observa e deixa marcas invisíveis. O espectador, assim como os socorristas, é confrontado com a verdade incômoda. Algumas experiências não podem ser explicadas, e uma vez vividas ou conhecidas, a realidade jamais será a mesma.